Olá, 2015 chega ao fim, um ano movimentado na agenda política e institucional da AJUF. Com a agenda, nós temos a manifestação expressa das opiniões da AJUF sobre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, se somos favoráveis, contrários. A partir de hoje, você acompanha a retrospectiva dos fatos que marcaram essa caminhada. A Operação Lava Jato foi, sem dúvida, um assunto que esteve em destaque na imprensa o ano todo. Uma atuação da Justiça Federal que vai entrar para a história do Brasil. Estão deixando o juiz trabalhar da maneira que tem que ser, apurando a prova e dando o seu veredicto. A Expedição da Cidadania leva serviços essenciais a populações isoladas do país e revela um outro lado da justiça brasileira. Nosso intuito não é só atender as pessoas, mas transformar a vida dessas pessoas, ou seja, possibilitar que essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos. A conciliação e o sistema financeiro da habitação. O acordo se consolida como a melhor forma de garantir o equilíbrio da decisão para ambas as partes. As partes, elas percebem que não são mais uma estatística, elas não são um número de processo, elas passam a ser pessoas. Isso faz toda a diferença no momento em que você vai auferir a satisfação delas com a atuação do Poder Judiciário. Não perca! Começa agora a retrospectiva 2015 do Justiça para Todos. A Operação Lava Jato, que investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiros do país e políticos, esteve em destaque durante todo o ano de 2015. O Brasil assistiu estarrecido à prisão de mais de 100 pessoas. Depoimentos e acordos de delação premiada revelaram o desvio de milhões de reais dos cofres públicos. Ainda em janeiro, a Operação Lava Jato levou para a prisão nomes do alto escalão da Petrobras. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, foi o primeiro a ser preso. As investigações comandadas pela Justiça Federal dariam o tom das manchetes durante o ano. Estão deixando o juiz trabalhar da maneira que tem que ser, apurando a prova e dando o seu veredicto. Certo ou errado, isso depois vai ser corrigido se for o caso. O importante é que o juiz está tendo a liberdade de decidir e, com isso, dar a sua manifestação em primeiro grau. Nós não esperaríamos nada diferente dos juízes federais que são responsáveis pela Operação Lava Jato, seja em primeira instância ou em segunda instância, e também aos tribunais superiores. Existe um grupo preocupado com isso, coordenado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. É a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Ações idealizadas estão sendo concretizadas aos poucos, como uma das ações trabalhadas pela AJUF para assegurar a efetividade das decisões judiciais que envolvam a perda de bens. A Justiça Federal está aí para isso, né? Não é para julgar casos pequenos, ou pequeno contrabando, pequeno crime de sonegação, não. Os grandes casos devem ser objetos de julgamento pela justiça e precisam ter juízes de coragem. O juiz, antes de tudo, ele também é um cidadão. E nós, como cidadãos, nós participamos também da vida política do Brasil, porque nós estamos inseridos dentro dela. Sendo juízes, nós também temos essa colaboração a dar para o futuro do Brasil, que é um futuro de um Brasil sem corrupção. É isso que nós almejamos. A AJUF lançou na Câmara dos Deputados a Agenda Política e Institucional da Associação. No documento, várias demandas da magistratura brasileira, não só para o judiciário, mas também para as áreas administrativa e legislativa. As opiniões dos juízes federais sobre projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. A AJUF tem participado ativamente do processo legislativo, colaborando com sugestões, ideias, opiniões dos magistrados federais a respeito de temas mais variados
E ao longo dos últimos anos, então essa prática foi repetida e com isso a JUF tem uma notabilidade e um conhecimento entre os deputados que tornaram esse evento muito prestigiado. Eu quero parabenizar o trabalho da magistratura brasileira, em especial da JUF, que tem participado ativamente dentro dessa casa, que não tem se omitido, que tem colocado em pauta projetos de extrema relevância para a magistratura e para o povo brasileiro. Verificando aqui de forma breve, vejo que de fato a agenda que a JUF traz é interessante. Traz, por exemplo, como sugestão a questão da democratização do Poder Judiciário, dentro desse item, as eleições diretas nos tribunais, um tema, portanto, muito simpático nessa casa e no conjunto da sociedade, porque ele repercute na sociedade como um todo. Nós não temos uma atuação meramente corporativa, a nossa atuação sempre foi e continua sendo a de buscar os maiores interesses institucionais do Brasil. Por isso que a gente conseguiu trabalhar bem em eventos ou em projetos como os da reforma do judiciário, como os de combate ao crime organizado, da informatização do processo judicial. E a gente acha que é isso que legitima a atuação dos magistrados como seres políticos que são. Mostramos a rotina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ele vem se destacando no cenário judiciário pela implantação de práticas que facilitam a vida do cidadão que precisa da Justiça Federal. Criamos as unidades avançadas como um misto de itinerância e um local fixo para atendimento das pessoas. E é isso que foi feito, então. Criamos esse local, esse ponto fixo de atendimento, onde todos os serviços que são prestados numa vara federal podem ser prestados. Então, aqui as pessoas fazem perícias, as pessoas fazem audiências, as pessoas podem ajuizar ações no juizado especial, né? Na hora que não precisam de advogado, elas podem fazer por atermação ou podem ajuizar através de advogado. Enfim, elas podem obter informações processuais, podem obter certidões, enfim, elas podem ter uma gama de prestação de serviços que é praticamente igual ao de uma vara federal. E, ao mesmo tempo, onde é que está a itinerância? A itinerância está nos deslocamentos que os juízes fazem periodicamente para atender na unidade avançada. Em alguns casos vão juízes e servidores, nos casos vão só o juiz. E aí, então, um misto de itinerância com ponto fixo de atendimento, sem a burocracia e sem o custo e o ônus econômico de se criar uma vara federal. As audiências de conciliação realizadas pela vara, elas contam com a participação de conciliadores. A vara tem um grupo de 36 conciliadores, todos bacharéis em Direito e ligados à nossa escola, da Escola da Magistratura. Foi feito um convênio com a direção do foro, possibilitando que eles atuassem como conciliadores nas audiências. Tenho dito que a missão do judiciário é resolver conflitos. E o magistrado resolve conflitos de duas formas: ou julgando uma decisão adjudicada, ou através da conciliação. Nós temos buscado dar ênfase à conciliação pela efetividade. A conciliação tem um resultado mais imediato e, obviamente, um grau de satisfação maior, né, do que a decisão adjudicada. Porque a decisão adjudicada sempre dará ganho de causa para alguém, né? Então, eu sempre brinco, o êxito é de 50% no que diz respeito a uma pesquisa de satisfação. Enquanto que a conciliação, não. A conciliação faz com que as partes resolvam o seu litígio, elas mesmas, né? É a sentença dada pelas partes. E veja daqui a pouco a Justiça Itinerante, que leva atendimento a quem mais precisa. Vamos fazer documento? É bom, né? Já lutei para tirar, mas lá em Corumbá tem falta do dinheiro, né? Agora o senhor vai tirar. Agora vai tirar de graça. Então graças a Deus, né? Em instantes, até já.
direito à cidadania. Todo brasileiro tem esse direito, mas alguns só na teoria. Na prática, muita gente vive isolada, sem acesso a serviços essenciais. Sem a menor condição de deslocamento, brasileiros vivem à espera de iniciativas, como a Expedição da Cidadania, realizada pela JUF, um dos destaques de 2015. Confira agora essa história. A Justiça Federal bate à porta do seu Ademir da Silva. Em abril, a Expedição da Cidadania fez diferença na vida dele e de outros tantos ribeirinhos que vivem às margens do Rio Paraguai. Vamos fazer documento? É bom, né? Já lutei para tirar, mas lá em Corumbá tem falta do dinheiro, né? Agora o senhor vai tirar. Agora vai tirar de graça. É, então graças a Deus, né? Já a gente veio aqui buscar o senhor para ir lá tirar. Além da sua atividade natural, que é de judicar, de julgar processo, mas hoje o papel do juiz vai além disso, né? Nós também, como cidadãos, também temos que trabalhar para o desenvolvimento da cidadania. Então esse é o compromisso da JUF, um compromisso que a JUF há 40 anos vem cumprindo e que está disposta a continuar cumprindo enquanto for necessário para que esse desenvolvimento seja amplo e a cidadania seja uma garantia que seja extensiva a todos os cidadãos brasileiros. Hoje a Justiça Federal se interiorizou, existem varas da Justiça Federal em cidades grandes, mas também ela está presente no interior do país, mas há ainda muita coisa a ser feita. E a justiça não tem, humanamente impossível, a justiça está em cada ponto desse país. Então esse tipo de trabalho social que é organizado pela sociedade civil, nesse sentido a JUF como uma entidade civil, uma entidade privada que reúne juízes, ela tem essa pauta de atuar socialmente, atuar na defesa do Estado Democrático de Direito, atuar na defesa na concretização dos direitos fundamentais. Esse projeto ele é essencial nessa região, justamente porque Corumbá e outras cidades vizinhas, elas têm uma população que não é atendida em serviços básicos aqui na comunidade local. E muitas vezes a justiça não tem acesso e elas não têm acesso a qualquer prestação jurisdicional. Então, questões como previdenciárias, que as pessoas precisam de um benefício, precisam de aposentadoria, elas não conseguem chegar até a justiça, porque são horas de barco, ou de helicóptero, de avião, e elas ficam muitas vezes sem documentos, sem qualquer tipo de registro e completamente desatendidas. Então, esse projeto de expedição da cidadania, ele é essencial para que a justiça chegue até essas pessoas mais carentes e que, de um ponto de vista institucional clássico, a gente não conseguiria atingir. Nosso intuito não é só atender as pessoas, mas sim transformar a vida dessas pessoas, ou seja, possibilitar que essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos. Em São Paulo, o Justiça para Todos marcou presença no Fórum Nacional de Execução Fiscal. Mostramos o trabalho da Receita Federal com apreensões de mercadorias, da Polícia Federal no combate ao tráfico internacional de drogas e da Justiça Federal no desenrolar das apreensões pela Polícia Federal e Receita Federal. A incidência do tráfico é o crime que nós mais temos em Guarulhos, pelo menos por conta do aeroporto. E faz com que a subseção tenha um perfil diferente das demais subseções, pelo menos do estado de São Paulo. A proporção de processos criminais, eu acredito que é muito maior aqui do que em outras subseções. Eu acho que é um esforço muito importante. Nós temos hoje mais de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. Eu diria, não temos dados estatísticos completos, que cerca de 1/3 deles são execuções fiscais federais, estaduais e municipais. Modo que nós precisamos dar conta disso.
para a execução fiscal funcionar, ela tem que ser rápida, como qualquer justiça, né? Tem que ser efetiva. Que todos que devem, têm que pagar, e a cobrança tem que ser o mais rápido e mais efetiva possível para ser bem sucedida. Até para a gente ter uma solução igual para todos os devedores ou próxima disso. Então, por isso, essa busca da troca de informações entre os colegas para as boas práticas poderem ser implementadas em todo o território nacional. Esse é o nosso intento, o Fórum se destina a isso. Nós estamos nos preparando para esse novo volume que a Justiça Federal vai receber com o fim da competência delegada. O volume já é grande, vai aumentar mais ainda, mas nós vamos estar preparados como sempre estivemos. E veja em instantes a medida que reduz o caminho de um processo judicial. Não haverá um recurso para a turma recursal no caso de juizado especial ou para o TRF. Nesse sentido, desafoga muito o judiciário, que já tem muita demanda para julgar. É daqui a pouco. Até já. Não saia daí. Quando é preciso recorrer à justiça, o que se espera é uma decisão rápida, não é mesmo? Mas nem sempre o que se quer se consegue, a não ser em uma situação quando os dois lados decidem negociar. Acordo é o que se busca sempre por meio da conciliação. A medida foi destaque em 2015. Fórum criado para debater e abrir novos horizontes para a conciliação e a mediação no país marcou o início do mês de junho. Mais de 100 juízes de todo o Brasil se reuniram na sede do Conselho da Justiça Federal, em Brasília, para discutir conciliação. Uma alternativa que hoje é uma realidade e está diminuindo e muito o número de processos em diversos tribunais do país. Nos últimos anos, e principalmente nesse último ano, vários associados propuseram medidas e temas importantes para a conciliação, entre eles a ideia de fazer este fórum, o FONACOM. Houve uma deliberação da diretoria para que fosse realizado o FONACOM, e aqui estamos hoje para estudar, refletir, debater e abrir novos horizontes para a conciliação. Além dos juízes federais, representantes de tribunais superiores e importantes nomes da comunidade jurídica se revezaram durante os painéis realizados pelo Fórum. Diversas entidades parceiras da Justiça Federal também participaram das palestras. Há outro caminho em tese, nós podemos ficar discutindo aqui na teoria muitas outras opções, mas plausível, factível é a mediação, é a conciliação, são os centros ou as centrais de mediação e conciliação, e essas práticas, elas vieram no mundo inteiro elas vieram para ajudar o judiciário em momentos de crise. A conciliação é um meio cada vez mais utilizado no âmbito da Justiça Federal para a solução de conflitos. Nós verificamos na prática que alguns conflitos eles só são resolvidos, as pessoas só podem ficar satisfeitas efetivamente quando há conciliação. O que o FONACOM faz é juntar os atores desse processo. Primeiro, as 5 regiões que vêm e mostram aquilo que fizeram de bom nessa área, que apresentam e possibilitam a replicação das experiências exitosas no âmbito das 5 regiões. Nós também chamamos os demais parceiros interessados, o MPF, a AGU, a Defensoria Pública da União, enfim, todos os atores que têm condição de interferir para que haja uma redução significativa da litigiosidade e que as pessoas recebam o bem da vida que procuram. Nós temos experiências valiosas
em todo o Brasil, né? Esse encontro ele tem sido uma oportunidade para troca de experiências, tanto exitosas como em relação às dificuldades que cada um dos magistrados tem enfrentado nas suas subseções, né? Mas o que a gente vê de norte a sul é que os juízes federais eles estão inseridos dentro do Movimento Nacional de Conciliação, buscando soluções que efetivamente resolvam os problemas que são colocados para a sociedade brasileira. Ainda no primeiro semestre, você viu aqui no Justiça para Todos como a conciliação tem sido uma alternativa para a solução de dívidas no sistema financeiro da Caixa Econômica Federal. O que levaria anos para ser solucionado é resolvido em meses. Não haverá já a fase de execução, não tem que se fazer cálculos, não haverá impugnação a cálculo, não haverá um recurso para a turma recursal no caso de juizado especial ou para o TRF. Nesse sentido, desafoga muito o judiciário que já tem muita demanda para julgar. Mesmo os casos em que o mutuário tem essa sentença a seu favor, quando se aplica, ela não gera o resultado aonde se resolve definitivamente o problema. E na conciliação, o mutuário obtém melhores resultados e ele consegue definitivamente resolver, quitar e obter a sua carta de baixa da hipoteca. As partes elas percebem que não são mais uma estatística, elas não são um número de processo, elas passam a ser pessoas. Isso faz toda a diferença no momento em que você vai auferir a satisfação delas com a atuação do Poder Judiciário. É muito importante isso. A própria imagem do Poder Judiciário tende a melhorar na medida em que esses métodos são incentivados. Vitória, capital do Espírito Santo, foi a cidade escolhida para receber a 12ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF. Logo na abertura, o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor só em março de 2016, mas que já está provocando muitas discussões. O palestrante, o juiz federal Rodolfo Cronenberg, alertou para a possibilidade das alterações diminuírem a celeridade conquistada pela conciliação. Para se atingir um patamar de excelência na qualidade, certamente a marcha processual vai ficar um pouco mais lenta. E isso, especialmente no Juizado Especial Federal, é mais complexo, porque está entre os critérios norteadores na Lei 9.099/95, que compõe esse microsistema, que um desses critérios é justamente a celeridade. E olha, o novo CPC promete mesmo movimentar o judiciário. Audiências de hora em hora, prazos contados por dias úteis. Os juízes já estão atentos ao ritmo dos trabalhos. Eu acho que um ponto muito importante é a questão da cronologia que deve ser observada em relação aos processos. Isso é muito importante para dar transparência ao andamento dos processos. A gente sabe que, na prática, processos complicados acabam ficando para trás, processos mais fáceis têm um andamento mais célere. É uma modificação muito importante, mas vai ser realmente difícil imaginar como é que isso vai ser controlado. O novo Código de Processo Civil ele vai modificar em muito o andamento dos processos, né, com diferenças de prazos, supressão de alguns recursos. Isso aí vai impactar na duração normal dos nossos feitos, né? E a preocupação maior é essa, se realmente vai haver uma diminuição ou não na duração dos processos. É uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, como é que a gente efetivamente vai aplicar isso. É muito novo ainda, acho que tem muita discussão pela frente, ainda mais no juizado, que você tem como princípio a celeridade. Então não adianta marcar uma audiência de conciliação para uma matéria que a gente sabe que não existe possibilidade de conciliação. Então, ter que marcar audiência em todos os casos é um contrassenso, não tem como. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão
para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.